Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 3, versículo 12 até o versículo 16. Então, Filipenses capítulo 3, versículo 12 até o 16, diz assim: Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão, para que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Feche teus olhos, por favor. Maravilhoso Deus, eterno Deus todo-poderoso, diante da tua presença nós colocamos a nossa vida. Pedimos que o Senhor venha iluminar a nossa mente para que a gente possa entender a tua palavra, para que a tua palavra não haja nenhum tipo de confusão na interpretação, mas que seja clara aos nossos corações e que não fique somente no nosso intelecto, mas que ela manifeste na nossa vida prática, Deus. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, carta de Filipenses, a gente tem pregado alguns dias, já alguns domingos sobre a carta de Filipenses. E é uma carta onde a gente sabe que Paulo escreveu quando ele estava preso. E ele, no capítulo 1, ele fala um pouco sobre os pontos positivos que a prisão que ele presenciou ali, que ele sofreu. Alguns pontos positivos sobre isso, né? Que muitas pessoas se converteram, né? Vários irmãos se sentiram motivados para pregar a palavra de Deus, isso com mais ousadia, sem timidez. A gente percebe também no capítulo 2 que ele também nos ensinou a sermos semelhantes a Cristo. O pastor até pregou esses dias aí sobre esse assunto. Semelhante a Cristo em todos os sentidos, no mesmo pensamento, mesma humildade, né? E no final desse capítulo ele fala um pouco sobre Epafrodito, nome difícil, né? Mas era um grande cooperador de Paulo, muito dedicado, também se entregou ao serviço da fé, de tal maneira que ele ficou até doente e quase morreu, de tanto que ele serviu ao Senhor, ele se entregou totalmente à obra de Cristo. Isso vale até para nós também, que nós devemos entregar a nossa vida. A gente às vezes fala, você precisa entregar a sua vida para Jesus, mas o que é esse entregar a vida para Jesus, né? A gente precisa realmente entregar todo o nosso eu, toda a nossa vida, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente deseja, que primeiramente passe pelo crivo da palavra de Deus. Então, ele quase morreu, Epafrodito, isso tudo para servir a Jesus Cristo, e graças a Deus ele não morreu. O apóstolo Paulo louvou a Deus também por causa disso. No capítulo 3, Paulo avisa a igreja para ter um cuidado com os cães, os maus obreiros que haviam também se manifestado durante aquele tempo, e não confiarmos em nós mesmos, ou seja, não confiarmos na nossa carne, mas somente em Jesus. Está no versículo 2 e 3 do capítulo 3. E a partir do verso 4, o apóstolo Paulo apresenta o currículo de vida dele, o famoso CV, né? E que ali ele seguiu todos os passos de um bom israelita deveria fazer. Então ele apresentou ali o currículo dele. Olha, o 8º dia eu fui circuncidado, sou da linhagem de Israel, sou benjamita, sou fariseu, melhor dizendo, né? Fui fariseu zeloso, perseguidor da igreja, que para os fariseus a igreja
de Cristo eram hereges, então eles deveriam ser mortos. Por isso que Paulo matava, perseguia a igreja. Então Paulo não estava fazendo nada de errado de acordo com a religião deles. E ele era irrepreensível na lei. Então, aparentemente, ele estava no caminho certinho. Se fosse hoje, ele poderia dizer assim, olha, eu tenho 4 graduações, tenho 4 mestrados, 2 doutorados, 2 pós-doutorados, tudo isso nas áreas da religião, sei absolutamente tudo isso, conheço toda a religião judaica, sei absolutamente tudo sobre isso. E estou extremamente satisfeito com aquilo que eu consegui alcançar, aquilo que eu alcancei. É um orgulho em si mesmo. Certamente mudaria de ideia se tudo isso não levasse a Cristo. E foi exatamente o que aconteceu. No versículo 8, ele disse que não somente essas coisas, mas que ele considerava tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Está na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Porque toda justiça não está naquilo que eu fiz ou naquilo que eu deixei de fazer, mas está na fé em Cristo Jesus e estar unido com Ele. E claro que eu sempre falo isso, irmãos, não é apenas um conhecimento conhecimento intelectual, é ter uma vida realmente direcionada a Jesus, vivida com Cristo, é a gente caminhar verdadeiramente com Jesus. E Paulo ainda dizia que tudo o que ele queria era conhecer a Cristo, era sentir o poder da ressurreição na vida dele. E a palavra bonita, né? Sentir o poder da ressurreição, conhecer o poder da ressurreição. Que poder é esse que ressuscitou Cristo dentre os mortos? Era esse que era o interesse do apóstolo Paulo. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e também tornar como ele na sua morte. Então, para que ele pudesse conhecer a ressurreição, ele teria que conhecer primeiro a morte, é claro. Para que ele pudesse fazer parte de todos os sofrimentos de Cristo, ele precisava também sofrer. E a gente sabe, né, como ele, nós também temos o desejo de conhecer esse poder, né, o poder da ressurreição, né? Então, eu gostaria de conhecer esse poder da ressurreição, creio que você também gostaria de conhecer, mas isso é necessário a gente passar pela morte, e a coisa que todos nós, ninguém quer passar pela morte. A morte é um acidente que aconteceu na nossa vida. Nenhum de nós estamos preparados para passar por isso. Mas nosso Cristo, ele venceu a morte, e ele não só venceu a morte, como ele é a vida, e ele não somente é a vida, mas ele diz também que ele é a ressurreição. Eu sou a ressurreição e eu sou a vida. E é esse Jesus que Paulo sempre ansiava em conhecer. Então, sofrer no caso de Paulo foi abandonar tudo aquilo que ele tinha conhecido, conquistado sem Cristo. Hoje nós poderíamos dizer até que abandonar o nosso egoísmo, nosso eu, o nosso ego, considerar tudo isso como se fosse uma perda para nós, para alcançarmos essa excelência, essa sublimidade do pleno conhecimento de quem é Jesus Cristo. A vida cristã é uma jornada de crescimento contínuo. Um dia você conhece um pouco mais, amanhã você conhece um pouco mais, e assim por diante. Isso é sempre marcado por humildade, por foco em Jesus e coerência. E com base nessa breve introdução, eu gostaria de convidar você para meditar sobre esse tema aí que está escrito aí, ó, vivendo, vamos ler todo mundo junto? Vivendo é conhecer a Cristo, vivendo em direção ao alvo. Qual é o alvo? Conhecer a Cristo. Primeiramente, para que a gente possa conhecer cada vez mais a Cristo,
nós precisamos reconhecer que ainda não chegou, que nós ainda não chegamos, e nós precisamos prosseguir com esse propósito, que é conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Não falo apenas um mero conhecimento superficial, estou falando em aprofundar cada vez mais e saber quem é Jesus, quem é este poder, que poder é este, quem é o Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz na nossa vida, né? Então ele diz lá no versículo 12, mantenha sua Bíblia aberta, por favor. No versículo 12 ele diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele começa dizendo assim, olha, não que eu já tenha recebido. Se o apóstolo Paulo, que a gente conhece, que escreveu tantas cartas com tanta sabedoria, ele ousa dizer que ele não tenha recebido, que ele não tenha alcançado ainda esse conhecimento de Cristo, quem sou eu para dizer que eu já sei plenamente quem é Jesus Cristo? Nós conhecemos, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, quando fala sobre o amor, nós conhecemos em parte, né? Cada um de nós conhece a Cristo em alguma área, né? Alguma experiência que a gente teve. O pastor até acabou de falar com o Gabriel aqui, que você tem experiências com Cristo, né? Então que a gente tenha realmente, conheça Cristo, não de ouvir falar, né? Como aquela vizinhança estava lá, eu já ouvi falar, né? Mas que a gente realmente viva e conheça a Cristo. Mas para isso a gente precisa primeiramente reconhecer que a gente não chegou nesse alvo. A gente precisa continuar prosseguindo. E é mais para descontrair, irmãos, um testemunho, que eu ouvi um rapaz falando assim: quando eu era do mundo, eu era soberbo. Agora que eu me converti, me tornei perfeito. Só para descontrair. Mas muitas pessoas pensam assim. Eu conheci um rapaz uma vez que ele disse assim: eu não vou na escola bíblica dominical porque eu já li a Bíblia 3 vezes e eu já sei tudo. E eu fiquei assim assustado. Falei, rapaz, como que ele sabe tudo da Bíblia? Eu queria entender isso, porque é muito difícil a gente conhecer totalmente a Escritura em todos os detalhes, em tudo. Todos nós, irmãos, precisamos prosseguir em conhecer cada vez mais Jesus Cristo. E Jesus Cristo se manifesta através das Escrituras, com a orientação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, nós precisamos fazer como Paulo fez, né? Não que eu já tenha recebido, nós precisamos continuar avançando, né? Nesse pleno conhecimento de quem é Jesus Cristo. E nós reconhecermos cada vez mais que nós não conseguimos essas coisas, porque a maturidade começa pela humildade. Primeiramente, se você reconhece isso, que você precisa conhecer mais a Cristo, isso é um sinal de humildade na tua vida. Louvado seja Deus na tua vida. E foi Paulo que mostrou isso para a gente, que ele precisava, ele tinha essa humildade para reconhecer cada vez mais. E olha que a gente mostrou logo no início o currículo dele. Ele era fariseu, conhecia a lei, ele era, entre aspas, impecável na lei, né? Ele sabia muitas coisas da lei. Então, Paulo, que a gente percebe que Calvino até fala assim, ó, Paulo insiste nisso para que possa convencer os filipenses de que não pensem em nada a não ser em Cristo, não conhece nada além de Cristo, não deseja nada além de Cristo, não se ocupa com nenhum outro tema de meditação além de Cristo. Então, nossa mente, nosso coração precisa estar totalmente focado em Cristo Jesus, em conhecer e prosseguir em conhecer Jesus Cristo. Amém, irmãos? A outra palavra que ele diz aí, prosseguir, do grego, eles têm esse significado também, conforme foi traduzido, como prosseguir, e também tem outros significados, como correr com determinação
e perseguir. Então você precisa perseguir um alvo, correr em direção daquele alvo. Então, além de nós sermos humildes para reconhecer que nós precisamos conhecer cada vez mais a Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo, nós precisamos ser, além de ser humilde, nós precisamos perseguir este alvo. Então eu preciso entender que é necessário eu continuar buscando cada vez mais, incessantemente, alcançar esse alvo. Irmãos, não se sinta acomodado. Se você lê um pouquinho a Bíblia, lê um pouco mais, busque mais ao Senhor. Se você ora um pouquinho mais, se você ora um pouquinho, ore um pouquinho mais. Eu não estou falando nada de novo aqui, irmãos. É uma coisa tão simples que a gente só consegue ver a diferença real na nossa vida quando a gente começa a praticar isso. Quando a gente começa a orar mais, a gente percebe que nós estamos mais próximos de Deus. Quando nós começamos a ler mais a palavra de Deus, a gente consegue perceber que a gente conhece um pouquinho mais de Deus. Quando a gente se aproxima, a Bíblia diz, né? Chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Então, não se sinta acomodado com isso. Não pense que você já chegou lá. O apóstolo Paulo falou que ele não chegou, não que eu tenha alcançado. Então você também e eu também, nós não chegamos lá. O topo do conhecimento de Cristo Jesus, nós precisamos buscar cada vez mais. A nossa pregação, ela se torna mais eficaz quando nós anunciamos aquilo que nós vivemos e não somente aquilo que nós conhecemos de forma intelectual, de forma superficial. Nós precisamos viver a Cristo, viver a experiência de conhecer a Cristo cada vez mais. E os apóstolos, Pedro conheceu um Cristo que andou sobre as águas. Os apóstolos conheceram um Cristo que morreu. Os apóstolos conheceram um Cristo que ressuscitou. Os apóstolos conheceram um Cristo que falava coisas que eles ficavam cada vez mais surpresos com as coisas que Jesus falava sobre ele mesmo e sobre Deus. Se você olhar a carta de João, se rende, né? Esse homem não pode ser outro a não ser Deus. Se você olhar a carta do Evangelho de João todinha, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era o quê? O verbo era Deus. Nós o vimos como filho primogênito. Eu vi. Eu sei que eu conheço Jesus. Você viu? João falava assim com aquelas pessoas que estavam com os falsos mestres, né? Olha, eu sou testemunha fiel, testemunha ocular. Eu vi Jesus Cristo. Aqueles homens não tinham visto, muitos deles, é claro. Então, a experiência que eu estou falando, conhecer Jesus Cristo, é buscar viver intensamente com Ele, através das experiências também. Então, irmãos, a nossa pregação, ela se torna muito mais eficaz quando nós vivemos a palavra do Senhor, conforme o apóstolo Paulo fez. E em segundo lugar, ele diz, esqueça o que ficou para trás e avance com foco. Verso 13 e o verso 14 diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo falou sobre foco. Uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. Ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer, que era prosseguir para o alvo. A certeza que Deus nos dá, a certeza que Deus coloca no nosso coração, conduz cada vez mais a gente a andar em direção a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como que eu posso, agora falando sobre o tema do ano que vem, como que eu posso anunciar a esperança de Cristo se eu não tenho uma vida íntima com Cristo?
que nós possamos ter uma vida íntima, que as pessoas olhem para a gente, assim como via o rosto de Moisés brilhar, como via os apóstolos cheios da presença de Deus, que as pessoas vejam em nós, homens e mulheres, servos do Senhor, que vivem experiências maravilhosas com o nosso Deus. Nós vamos ter um culto de gratidão aqui, o que Deus fez na tua vida. O próprio pastor acabou de falar assim, quantas bênçãos, a gente não vai conseguir contar todas as bênçãos, porque Deus faz milagres constantemente na nossa vida, que Deus possa abrir os nossos olhos espirituais para que a gente possa contemplar isso que Deus faz na nossa vida. Às vezes a gente acorda, respira o ar e a gente não agradece pelo ar que nós respiramos, e é um milagre de Deus. Às vezes nós acordamos, levantamos, irmãos, e nós conseguimos andar, pessoas não conseguem andar. E nós recebemos esse benefício, nós temos saúde, pessoas às vezes estão em situações tão, com doenças tão sérias, e às vezes elas agradecem mais a Deus ainda do que a gente, irmãos. Então que a gente possa viver constantemente com esse foco, que a gente possa viver essas experiências, as experiências, melhor dizendo, com Cristo, que o mundo veja na gente exatamente um Cristo vivo, como pequenos Cristos que nós somos, que nós possamos conhecer a Jesus Cristo. E aí sim a gente vai levar uma esperança, não uma esperança falada, mas uma esperança vivida. E eu sempre falo isso, e eu não vou cansar de falar isso, que o meu desejo, meu maior desejo é chegar ao dia em que nós, melhor dizendo, possamos dizer, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Graças a Deus que por intermédio de Cristo Jesus nos dá a vitória. O que é isso? Não entendi. É quando Jesus Cristo aparecer no céu, nós não passarmos pela morte, nós sermos transformados e nós morarmos eternamente com o Senhor nos céus e vivermos completamente com Ele, contemplando realmente toda a sua plenitude, quem Ele é, o que Ele quer. A Bíblia diz em Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação. Para que eu tenho que me santificar? Sem a qual ninguém verá a Deus. O nosso desejo é ver a Deus. É por isso que nós buscamos a Ele, nós queremos conhecê-lo cada vez mais, saber quem Ele é em todos os sentidos da nossa vida. E isso é tão complexo, né, irmãos? Isso é tão difícil a gente entender em toda essa plenitude, esse conhecimento do nosso Deus. Talvez a gente pode até pensar assim, deixa eu só resolver isso, irmão Pedro. Deixa eu só resolver aquilo ali, deixa eu terminar os meus estudos, deixa eu fazer isso, que aí eu vou começar a buscar a Deus. Você consegue buscar a Deus estudando ao mesmo tempo. Não, deixa eu só terminar o meu trabalho aqui, que depois eu busco a Deus. Você consegue buscar a Deus trabalhando. Deixa eu só fazer isso ou fazer aquilo. Você consegue conhecer a Deus no seu trabalho, na escola, por onde você passar, você consegue conhecer cada vez mais a Deus. Peça que Deus se revele a você cada vez mais, em detalhes da tua vida, às vezes em dúvidas que você tem, e certamente Ele vai se revelar. Não estou falando aqui, eu acredito que todos aqui sejam crentes, estou falando para pessoas que já conhecem a Jesus. O que eu estou falando para você é: conheça mais, se envolva mais com Cristo, cada vez mais busque a Ele. Então, priorize isso, até que você diga, você não sabe, talvez você até esteja dizendo assim, você não sabe o que eu estou passando na minha vida, o que eu já passei na minha vida. Realmente, eu não sei, mas o nosso Deus sabe. Ele conhece a nossa vida, Ele sabe tudo que nós estamos passando, tudo aquilo que nós passamos, estamos passando e que nós iremos passar ainda. Ele sabe de todas as coisas. E em segundo lugar que ele fala aí, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Tem gente que fica remoendo o passado. Paulo, como perseguidor, o que ele fazia? Ele matava os cristãos.
Ele perseguia a igreja. Ele fala, não, agora eu tenho um alvo a seguir é Cristo Jesus. Então eu preciso me libertar disso, eu preciso me libertar do passado. Às vezes o teu pecado seja esse, você ficar preso ao passado, às coisas que já aconteceram. Tem gente que fica remoendo coisas que aconteceu, não, porque você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu, meu irmão ou minha irmã? Eu me lembro, 1980, dia 17 de outubro, às 14 horas e 15 minutos e 13 segundos. Gente, a pessoa marca o dia, a hora de uma desgraça que aconteceu e ela não consegue esquecer, ela não consegue se libertar disso. Esquece as coisas do passado, irmãos. Foque em Cristo Jesus. Foque no Senhor Jesus Cristo. Você já pecou no passado, você pede perdão a Deus, se conserte com o Senhor, esquece aquilo. Paulo pecou no passado perseguindo a igreja. Olha, eu esqueço todas as coisas que para trás ficam. Agora eu prossigo para um alvo. Eu fui fariseu, fui perseguidor da igreja. Claro que aquilo acrescentou muito no conhecimento do apóstolo Paulo. Não estou falando que tudo foi negativo, mas a perseguição da igreja, quando ele finalmente reconheceu, eu quero esquecer das coisas que ficaram para trás. E para ele aqui, eu imagino quantas coisas que ele teve que esquecer, né? Eu imagino de cenas como Estevão, ele presenciou a morte de Estevão. E ali ele consentiu com a morte de Estevão. E ele falando agora que eu preciso esquecer das coisas que para trás ficam. Eu persegui a igreja de Jesus. E hoje eu estou plantando a igreja de Jesus. Então, o passado de Paulo foi terrível também, referente aos cristãos, porque ele era um zelador, né, do judaísmo. E mais uma vez eu faço uma pergunta para a gente refletir. O que a gente precisa abandonar? O que a gente precisa esquecer para se aproximar mais de Cristo? O que a gente precisa esquecer? Nós estamos vivendo uma geração hoje que se tranca no quarto e vive enchendo a cabeça de filmes de todos os sentidos, irmão. Não estou nem falando só de pornografia. Sentido de depressão, sentido de tristeza, sentido de ódio, matando uma ou outra. Tem pessoas que têm prazer de ver vídeos de pessoas assassinando outras. Hoje o acesso a essas desgraças infelizmente é mais fácil, e tem pessoas que ficam enchendo a cabeça com aquilo. Não perca o seu tempo com isso, prossiga para o alvo. Esquece tudo aquilo que ficou para trás, aquilo que você viu, fez de errado, volte, foque para o alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? Cristo é o centro da vocação, Ele é o prêmio final. Se alguma coisa recompensa por essa corrida que você vai ter, vai ser o próprio Cristo Jesus. Ele é o nosso alvo, o objetivo de desejo e compreensão. Ele é o motivo da nossa adoração, da nossa veneração, da nossa exaltação. Alcançá-lo é conseguir alcançar o nosso alvo, é conseguir alcançar o nosso objetivo. Então, mais uma vez eu repito, deixa o teu passado de lado e foque para Cristo. Neemias estava lá reformando Jerusalém e tinha sempre umas pessoas que tentavam tirar Jeremias do foco. E ele sempre falava, Neemias, desculpa, e ele sempre falava, eu tenho uma grande obra para fazer, eu tenho um foco, que é fazer uma grande obra. Então que isso seja o nosso foco, né? Que é o Cristo Jesus, fazer a obra de Deus, nesse sentido que eu estou querendo dizer. Este seja o nosso foco. Então, meus irmãos, vivendo em direção ao alvo, que é Jesus Cristo, nós precisamos primeiramente reconhecer que nós não chegamos nesse alvo, nós devemos prosseguir cada vez mais com um propósito. Ser humilde, igual Paulo foi, né? Não que eu já tenha alcançado, não. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos buscar cada vez mais, esquecer das coisas que para trás ficam e continuar prosseguindo. Foi o que Paulo fez. Em terceiro lugar, nós precisamos também viver com maturidade e coerência espiritual, que é o verso 15 e o verso 16, que diz assim: todos, pois,
que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá, ou seja, revelará. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então ele fala assim, tenhamos este sentimento, essa maturidade. Quando ele fala no sentido de que todos nós somos perfeitos, se você olhar o contexto todo, você vai entender ali que ele não está falando que nós literalmente somos perfeitos, mas nós estamos alcançando essa perfeição que é Cristo, né? Que é o nosso Deus. Então nós precisamos ter esse sentimento, que é a maturidade em pensar como Cristo. Nosso sentimento deve ser o mesmo. Isso a gente tem falado várias vezes aqui. Somente assim alcançaremos o nosso alvo de forma coletiva. A igreja vai alcançar esse alvo de forma coletiva, que é conhecer e prosseguir em conhecer cada vez mais Jesus Cristo. E pode até haver um pensamento diferente no nosso meio, e ele fala isso também nesse texto, né? Só que se caso acontecer, Deus vai direcionar essa pessoa. O verso 15 na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje diz assim, todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Se a gente não alcançou isso ainda, Deus vai esclarecer isso para a gente. Basta a gente continuar vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus, orando e buscando ao Senhor. Então, andemos de acordo com aquilo que nós já alcançamos, como o apóstolo Paulo falou no texto também. Então, ele está querendo dizer assim, viva como aquilo que você já sabe, aquilo que você já conhece. Por isso que em cima ele falou sobre a questão, se alguém pensa diferente, se alguém às vezes não tem um conhecimento que você já tem, que ele trabalhe de acordo com aquele conhecimento ali que ele tem. E ali ele consiga prosseguir e conhecer cada vez mais. Então nós devemos viver de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Se você não tem totalmente esse domínio do conhecimento de Cristo Jesus, que realmente nenhum de nós dominamos plenamente, que a gente ande de acordo com aquilo que a gente já aprendeu do Senhor, com aquilo que a gente já sabe, com aquilo que a gente já experimentou de Cristo. Amém, irmãos? A fé não é apenas um conhecimento, mas é uma prática coerente. Então, seja fiel à luz que você já recebeu. Nosso crescimento exige obediência ao Senhor. Então, para a gente viver em direção ao alvo, que é conhecer Cristo Jesus, a gente precisa reconhecer que nós ainda não chegamos lá. Precisamos esquecer as coisas que para trás ficam, esquecer até as coisas que às vezes que atrapalham o nosso foco de seguir em Jesus Cristo. E também a gente precisa viver com essa maturidade, é um processo. Cada dia que passa a gente vai conhecer e prosseguir em conhecer cada vez mais o Senhor Jesus Cristo. E o Satanás, ele tenta de todas as formas desviar a gente do alvo. Todas as maneiras, irmãos. Ele usa tantas pessoas, ele tenta tirar a gente do foco tantas vezes, conduzir a gente ao pecado, conduzir a gente ao erro de várias maneiras, e que a gente, como crente do Senhor, a gente precisa estar sempre focado no alvo do prêmio da soberana vocação, que é o nosso chamado em Cristo Jesus, para conhecer cada vez mais esse poder da ressurreição, conhecer mais quem é Jesus Cristo, é a excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Gostaria de chamar aqui os irmãos aqui para cantar uma música. Portanto, a jornada cristã ela é marcada por humildade, por foco e por coerência. Temos que ter humildade para reconhecer constantemente que não podemos ficar na inércia, mas buscá-lo cada vez mais. Ficar na inércia sem buscar o conhecimento de
de Jesus, que eu estou querendo dizer, mas ainda temos muito que aprender do nosso Senhor. O nosso alvo é Cristo. Você pode olhar para a pessoa que está do teu lado e falar: teu alvo é Cristo. O prêmio é viver plenamente a vontade de Deus. Então, não pare, não olhe para trás, não olhe para os lados, não retroceda, continue cada vez mais prosseguindo no alvo. Vá em direção a Cristo, que você tenha, que nós tenhamos maturidade espiritual, paciência até mesmo com aqueles que pensam diferente ou que não alcançaram ainda o conhecimento, até que eles possam ter um encontro verdadeiro com Cristo, pessoas às vezes que não são da igreja, ou que pelo menos apliquem aquilo que aprenderam em Cristo. Que a nossa vida seja repleta das experiências que a gente tem e vive com Deus. Amém?